Dar um jeitinho ou tirar vantagem não é só coisa comum a nós, os brasileiros, como diz os ditados, mas é algo comum a todos que somos pecadores ou que compreendemos o Evangelho não da maneira adequada. Esse capítulo de número 5 é um capítulo relativamente longo. Nós temos algumas narrativas colocadas aí em sequência e vale muito a pena nós pensarmos em cada etapa desse capítulo, que é um capítulo muito importante aqui em Atos. A primeira história é a história de Ananias e Safira. Eles, inspirados por coisas que algumas pessoas estavam fazendo, como por exemplo Barnabé, vendendo propriedades, entregando dinheiro para ser usado para as necessidades da igreja, eles fazem o seguinte: eles vendem uma propriedade e, diz o versículo 2, eles retêm parte do dinheiro para si, sabendo isso a sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. E quando isso acontece, Pedro chega para Ananias e diz o seguinte: Ananias, o que você está fazendo? Você está mentindo ao Espírito Santo. Qual que é o problema aqui? O problema não é nem ter Ananias vendido uma propriedade e nem ter retido para si parte do dinheiro com a venda dessa propriedade. O grande erro de Ananias e de Safira, que foi a sua cúmplice, foi ter entregue aos apóstolos um determinado valor, como se esse valor fosse o todo da venda da propriedade. É por isso que o texto faz questão de dizer que eles mentiram a Deus e entregaram a Deus uma oferta profana. E Pedro confronta Ananias dizendo o seguinte: você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. E ouvindo isso, Ananias caiu morto e grande temor se apoderou das pessoas que ouviram dessa história. A seguir vem Safira. E Pedro, depois que Ananias ele foi levado por alguns moços e sepultado, ele olha para Safira e faz a seguinte pergunta: olha, diga-me, foi esse o preço pago que vocês conseguiram pela propriedade? Como a Safira era cúmplice do seu marido, ela falou sim, e Pedro ele dá uma sentença muito dura. Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, está à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. Naquele momento, naquele instante, ela caiu morta, foi levada pelos carregadores e foi sepultada. Essa história é uma história muito, mas muito importante, porque nos faz lembrar aquilo que aconteceu lá em Levítico, capítulo de número 10. Quando nós vamos visitar aquele contexto, é um contexto muito parecido. Moisés tinha recebido a lei, eles estavam começando uma nova etapa do seu relacionamento com Deus, todo um sistema de sacrifícios estava já começando a ser feito, eles, os descendentes de Arão, já haviam sido colocados e ungidos como sacerdotes, e dois dos filhos mais velhos de Arão, eles entram na casa do Senhor, no tabernáculo, com fogo estranho, de forma inapropriada, e eles entregam a Deus um tipo de incenso, um tipo de oferta que Deus não se agrada, e Deus os fulmina naquele momento, e todo o povo ficou com muito medo, temendo por demasiado a esse Deus que podia fazer isso. E você pode pensar: nossa, mas estamos no tempo da graça, será que Deus pode ainda fazer hoje? No começo da igreja, Deus tratou com severidade Ananias e Safira, tratando com a sua mentira, que foi uma mentira feita contra Deus, mostrando que esse Deus a quem os apóstolos estavam adorando, esse Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a pessoa mais importante e o cerne de toda a mensagem do Evangelho, não eram qualquer um, não. Eram o mesmo Deus do Antigo Testamento, santo e digno de toda a reverência. Aquilo que acontece de forma dura, severa, um juízo direto de Deus no tempo da igreja, no tempo da graça, nos serve de alerta para que nunca nos esqueçamos diante de quem nós estamos.
que nunca nós nos esqueçamos que Deus, Ele é santo, que Jesus Cristo, Ele é santo e Ele é merecedor de toda a nossa adoração, mas uma adoração feita em espírito e em verdade. Ananias e Safira, eles não estavam muito interessados em fazer aquilo que eles fizeram para adorar ao Senhor ou para ajudar outras pessoas. Talvez o que eles tinham em mente é ser elogiado pelas pessoas. E ninguém ia saber se aquilo que eles estavam entregando era o todo ou parte, e eles entregaram como se fosse o todo, mentiram a Deus. E Deus os puniu por outro motivo muito importante que nós também não podemos nos esquecer. Deus olha para o nosso coração. Deus, Ele é o único que sabe das nossas mais interiores motivações. Aquilo que nós demonstramos diante das pessoas pode não ser aquilo que realmente é. E Deus, Ele está de olho nisso. E quando todos souberam, grande temor apoderou-se de toda a igreja e todos que ouviram falar desse acontecimento. Pedro, ele foi o intermediário desse juízo de Deus. E depois, na sequência, nós vemos que, por meio dos apóstolos, Deus estava fazendo grandes sinais e maravilhas. Eles se reuniam no pórtico de Salomão, que era um anexo do templo de Herodes, para anunciar ousadamente a palavra de Deus, e muitos milagres eram feitos de tal modo que colocavam-se os doentes nas ruas para que eventualmente Pedro passasse e a sombra de Pedro pudesse os curar. De muitas regiões, doentes começaram a ser trazidos e o texto diz que todos foram curados. Faz-nos lembrar o ministério de Jesus Cristo, aquilo que Jesus Cristo fazia com misericórdia. E o que Jesus Cristo mais fazia nos evangelhos era justamente expulsar demônios e curar enfermidades. Todos eram curados. O Senhor estendia a mão para fazer sinais e maravilhas por meio dos apóstolos, algo que eles já oraram. Deus, olha, estende a sua mão para fazer sinais e maravilhas. Mas isso começou a gerar inveja. Inveja em quem? Na liderança religiosa. Da mesma maneira que os saduceus, os fariseus, toda a casta religiosa teve inveja de Jesus, dos seus milagres, deles serem substituídos pelo novo ensino de Jesus, os sacerdotes, os saduceus, começam a ficar com inveja e eles mandam prender os apóstolos, colocando numa prisão pública. Mas mais uma vez, olha só o que acontece. Acontece um milagre. Diz o versículo 19 que durante a noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Olha só, Jesus é chamado de vida. Afinal, Ele é a ressurreição e o Evangelho é o testemunho da ressurreição da verdadeira vida. Eles são libertos, mas não para fugir não, é para ir novamente ao templo, para eles apresentarem a proclamação e testificarem o que Jesus estava fazendo. E no dia seguinte, o Sinédrio se reúne para convocar aqueles que eles achavam que estavam presos e eles veem que por algum motivo eles não estão mais lá. Eles ouvem: não, esses que vocês prenderam estão lá no templo ensinando novamente. E desta vez eles trazem os discípulos, os apóstolos de Jesus Cristo de boa, tá? No versículo, olha só, 26. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem uso da força, pois temiam que o povo os apedrejasse. É mais uma vez o cuidado de Deus sobre os apóstolos, e eles são colocados no centro do Sinédrio e eles são inquiridos. Nós já dissemos a vocês que vocês não poderiam mais pregar sobre esse nome. Por que vocês estão fazendo isso? E Pedro, mais uma vez, ele responde: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. E na medida em que ele faz isso, o que Pedro faz e os discípulos eles fazem junto? Eles pregam àquele Sinédrio o
mesmo evangelho que eles estavam pregando no templo e nas ruas de Jerusalém. Esse Jesus que vocês suspenderam no madeiro foi o Jesus que Deus ressuscitou e tornou a vida. Deus o exaltou, colocando à direita como príncipe e salvador, para que Israel, o seu povo, se arrependesse e tivesse nele o perdão dos seus pecados. Mais uma vez, a mensagem dos apóstolos, a mensagem confiada à igreja é uma mensagem simples. Jesus veio, morreu por nós, ressuscitou, para que nele pudéssemos ter arrependimento, perdão dos pecados, salvação e uma vida de discipulado constante com ele. Eles ficaram furiosos. Os sacerdotes ficaram furiosos quando ouviram isso, queriam matá-lo, até que levanta-se no meio deles um grande estudioso da lei, um mestre da lei chamado Gamaliel, que é o mesmo Gamaliel que foi professor do apóstolo Paulo. E ele diz o seguinte: olha, israelitas, não vamos agir com tempestividade. Não vamos ser afobados naquilo que nós estamos tentando dar solução nesse problema dos discípulos aqui. Veja, algum tempo atrás houve um sujeito chamado Teudas, e ele está recontando a história de um sujeito que se insurgiu contra as forças dominadoras no ano de 44 a 46 depois de Cristo. Flávio Joséfo vai falar desse episódio. E o que acontece? Teudas foi morto, seus seguidores foram dispersos e o movimento acabou. Outro sujeito que Gamaliel usa como exemplo é o tal Judas o Galileu, que faz um movimento de insurgência e de revolta no ano de 6 depois de Cristo. E ele chega na mesma história. Olha, o movimento acabou, o Judas foi morto, os seus seguidores eles foram dispersos. Então, vamos fazer o seguinte: deixe esses homens em paz. Não vamos matar eles. Não vamos criar caso, porque se isso que eles estão fazendo for de procedência humana, vai acontecer a mesma coisa. Jesus já foi morto. Os discípulos, eles vão se dispersar e o movimento vai acabar. Agora, se por um acaso esse movimento, esses apóstolos, esses seguidores de Jesus estiverem falando aquilo que é da vontade de Deus, nós vamos nos encontrar em oposição ao próprio Deus, fazendo algo contra esses homens. Então, vamos deixar como está. E o final do capítulo 5 diz que eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Chamaram os apóstolos, os açoitaram, e nós vemos aqui que é a primeira vez que os discípulos são torturados por amor a Jesus Cristo e eles são libertos. E o que mais impressiona, meus amados irmãos, mais do que milagres, mais do que a sombra de Pedro passar e as pessoas serem curadas, muito mais do que esses milagres aparentes que aconteceram demais na época dos Atos dos Apóstolos, é o que diz no versículo 41. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Esse é o verdadeiro testemunho daqueles que são seguidores de Jesus Cristo. Essa é a verdadeira vida nova que o Evangelho produz dentro dos nossos corações, de nós nos considerarmos dignos de partilharmos do sofrimento de Jesus Cristo. Jesus já havia dito que nós, os seus discípulos, seríamos castigados, seríamos afligidos por amor do seu nome e nós seríamos felizes quando isso acontecesse. Mas os apóstolos sentem realmente, não, nós somos privilegiados porque nós somos açoitados por causa de Jesus, por amor do nome de Jesus. Veja só que o anjo, que no mesmo capítulo libertou os discípulos de saírem ilesos da prisão, não poupou na segunda vez que eles fossem açoitados. Às vezes, nós que somos seguidores de Jesus Cristo, receberemos os açoites daqueles que nos perseguem. Aliás, muito disso acontece ainda hoje nos países, por exemplo, da janela 1040,
que perseguem o cristianismo. Nós, dentro de um contexto muito mais livre, nós também recebemos esses açoites de formas um pouquinho mais brandas do que nos países que perseguem explicitamente o cristianismo. Todos os discípulos de Jesus são vulneráveis e devem saber da verdade de que nós seremos em alguma medida perseguidos por amor a Jesus Cristo. Agora, o Evangelho nos faz sentir alegria em sentirmos e partilharmos das aflições e das perseguições de Jesus Cristo. E isso não poderia impedir a igreja de avançar, muito pelo contrário, todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Não há para um verdadeiro seguidor de Jesus perseguição, aflição, tortura, nem a morte que o faça parar de proclamar. Mesmo morto, o sangue do discípulo de Jesus fala e fala alto. Tertuliano dizia que o sangue dos mártires era a semente da igreja. Jesus, ele está conosco e ele nos mostra, por meio dos atos, que os seus discípulos devem sentir essa alegria. Esse talvez é o maior milagre do texto, o milagre que Jesus faz no nosso coração e que reverte ainda mais como um amplificador das nossas experiências e da nossa proclamação. Que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o nosso Salvador, que Jesus é o Cristo ungido para nos trazer perdão dos pecados e restauração de toda a nossa vida. Capítulo muito importante de Atos. Nós precisamos saber que nós servimos um Cristo que é santo, que merece toda a nossa reverência. Não fazemos aquilo que fazemos para ter holofotes das pessoas, mas para amar Cristo, servir a igreja. E servir a igreja significa muitas vezes ser instrumento da graça de Deus na vida de várias pessoas que Deus vai nos mandar. Mas por causa disso nós compraremos a inveja das pessoas que estão aí no establishment e que não querem perder o seu domínio sobre as pessoas. Tem inveja daqueles que pregam o evangelho e vão tentar perseguir. Mas nós devemos encontrar nesse Jesus a alegria de também sofrer por ele. Que Deus nos ajude e que nós possamos ser cheios do Espírito Santo para ser como os apóstolos. Eles se alegraram por serem perseguidos e eles não desistiram de pregar a palavra de Deus. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo capítulo, querendo ele. Tchau, tchau.